vamos estudar um pouquinho sobre a América Latina. Bom, antes veremos aí algumas características de todo o continente americano. O continente americano ele vai desde o Oceano Glacial Ártico até mais ou menos a 1000 quilômetros de distância da Antártida. Ele se separa da África e Europa pelo Oceano Atlântico e da Ásia pelo Oceano Pacífico. Nós temos a divisão geográfica. Nós podemos aí dividir o continente americano por dois aspectos, o geográfico e o histórico-cultural. A divisão geográfica, levando aí os seus aspectos físicos, nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E se tratando de histórico-cultural, nós temos a divisão histórica-cultural, que divide a América em América anglo-saxônica e América latina, levando em consideração aí a cultura dos povos que vivem na América. Então, a América anglo-saxônica abrange praticamente Canadá e Estados Unidos. E a América Latina, todo o restante aí da América, do México até Chile e Argentina. Então, o que quer dizer América anglo-saxônica? É a América colonizada por povos ingleses. E o que quer dizer América Latina? É a América que foi colonizada por povos de origem latina. Então, nós temos aqui um mapa para observar. Nós temos aqui a América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, colonizada predominantemente por ingleses. E nós temos aqui do México até Chile e Argentina, toda a América Latina que foi colonizada predominantemente por povos de língua latina. Bom, nós tivemos aí dois tipos de colonização em todo o continente. Nós tivemos a colonização de povoamento e nós tivemos a colonização por exploração. Estados Unidos e Canadá foram colonizados de uma forma diferente que todo o restante do continente. Eles tiveram uma colonização de povoamento. Então, as pessoas vinham, se instalavam e fizeram daqui o seu país. Não tinha a intenção de explorar. Então, os ingleses eles fixaram-se entre os Montes Apalaches e a costa atlântica, organizando em 3 colônias. Nós tivemos aí as colônias do norte, que quer dizer que foi chamada de Nova Inglaterra. E os seus habitantes, eles dedicaram-se à agropecuária praticadas em pequenas propriedades e também ao desenvolvimento de atividades artesanais para atender às necessidades locais. Então, colonização de povoamento é onde as pessoas vieram, se estabeleceram naquele local no intuito de fazer-se um país, tá? Diferente do que ocorreu na América Latina, que foi colonização de exploração. Então, a primeira área colonizada e organizada para atender às exigências e aos interesses comerciais do capitalismo. Então, a partir do século XV e XVI, os estados-nação, começaram a retirar de suas colônias tudo que podiam de valioso. Então, vieram portugueses, vieram espanhóis, e eles não tinham o intuito de se estabelecerem aqui. O intuito simplesmente era de explorar, tá? Tudo que eles podiam retirar das suas colônias, eles retiravam e mandavam para os seus países, que no caso Portugal e Espanha. Então, eles introduziram o cultivo de vários produtos de alto valor no mercado europeu, como a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco. Mas mesmo assim, ainda tinha aí a intenção de explorar. Todo o lucro obtido aqui iria para Portugal e, no caso dos países colonizados por espanhóis, ia para a Espanha. Foi uma exploração que durou aí séculos. Então, América Latina. Vamos agora falar especificamente de América Latina. Então, a América Latina
ou Latinoamérica, né, é a parte da América onde são faladas as línguas românicas, derivadas do latim, particularmente o espanhol, o português e o francês. Então, foram colonizadas pelos portugueses, espanhóis e também explorados, né, por muitos anos. Aí nós temos um mapa bem interessante que mostra desde do México e toda a América Latina. E vocês vão perceber que aqui tem dois que está bem no meio da América Latina, que foram colonizados por povos não latinos, que no caso do Suriname, colonizado por holandeses, e Guiana inglesa aí, né, a Guiana, que foi colonizada pelos ingleses. Bom, a América Latina, ela tem uma área aproximada de 21 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 14% da sua superfície terrestre. Em 2008, a sua população estava estimada em mais ou menos 569 milhões de habitantes. Então, nós temos aí um gráfico que mostra o total da superfície da Terra, né? Aí nós temos a América e o restante. Então, nós temos aí 14% de todo o território aqui na América Latina. Bom, a América Latina utilizaram mão de obra escrava dos indígenas e posteriormente dos africanos escravizados. Colonização, ela foi baseada na retirada de recursos e riquezas naturais das colônias com o uso de mão de obra escrava, o que considera-se aí colonização de exploração. Vamos falar agora sobre os conflitos na América Latina. Bom, o nosso continente, ele foi palco de inúmeros conflitos envolvendo os problemas fronteiriços ao longo da sua história. Bom, a primeira grande guerra que nós vamos citar agora é a Guerra do Chaco, que ela ocorreu entre 1932 até 1935. E o motivo era o controle da região do Chaco. Então, havia-se a suspeita da existência de petróleo nessa região, que até então pertencia à Bolívia, né? Mas até hoje não foi encontrado esse petróleo. Mas havia-se a notícia de que existia esses poços de petróleo. E no caso, a notícia era de que eram 3 poços de petróleo. Então, o Paraguai, ele cresceu o olho, né, e quis entrar num entrave aí contra a Bolívia para a posse dessa região. Então, o Paraguai, nessa época, ele explorava, né, no Chaco, em parte do Chaco, o erva mate e o quebrachio. E ele tinha do lado dele uma empresa inglesa, a Royal Dutch Shell, né, a empresa de petróleo. E a Bolívia, ela tinha nessa época a intenção de uma saída para o Atlântico, né, via a bacia do Prata, que o Chaco, ele ficava nas bordas do Rio do Prata. Um outro problema muito sério, um outro conflito aí que nós tivemos, que foi o golpe na Guatemala, né, em 1954. Nós tivemos aí nessa mesma época, em 1959, a Revolução Cubana, né, liderada aí por Fidel Castro. Então, o que antecedia essa Revolução Cubana, né? Nós tínhamos aí um país que produzia açúcar e tabaco, né, e era controlado pelos Estados Unidos, né? Nós tínhamos também turismo, cassinos, prostituição, e no governo de Fulgêncio Batista, e que era uma ditadura e controlada pelos Estados Unidos, né? Nós tínhamos muito analfabetismo, desigualdade, miséria, e houve aí em 1953 ataque ao quartel de Moncada, né? E nesse ataque Fidel Castro, ele é preso porque ele era um revolucionário e ele foi exilado no México, né? E foi onde ele teve contato com Ernesto Che Guevara,
um argentino que o ajudou posteriormente na tomada do poder. A Revolução. Formaram-se aí em Cuba, né, na Sierra Maestra, em 1956 e 1959, algumas guerrilhas, né? E essas guerrilhas foram lideradas aí por Fidel Castro e Che Guevara, certo? E onde houve a tomada de Havana, capital de Cuba, em 1959, e provocando aí a fuga, né, de Fulgêncio, que era o ditador, Fulgêncio Batista, que era o ditador de Cuba. A partir de então, houve-se reforma agrária, dividiu-se as terras, né, dos grandes proprietários, houve-se estatização de empresas, então várias empresas americanas instaladas em Cuba acabou sendo tomadas pelo governo cubano, lideradas aí por Fidel Castro. Houve o fim de cassinos e bordéis. Então, por isso que Estados Unidos sempre teve uma rixa muito grande com Cuba, porque até então ele detinha ali o poder indiretamente de Cuba com várias empresas instaladas ali no país. E Fidel Castro tomou tudo, estatizou tudo e ficou com a propriedade para o governo. Bom, os Estados Unidos, eles então pararam de fazer comércio em Cuba e aí Cuba automaticamente se aproximou da então União Soviética, né? Provocando aí vários conflitos entre Estados Unidos e Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos. Houve a crise dos mísseis, né? Então os Estados Unidos eles tinham muito medo que a União Soviética lançasse mísseis do território cubano para os Estados Unidos, porque tinha um certo alcance. Então, e o suporte soviético a Cuba foi até o fim da década de 80, quando se extinguiu aí a União Soviética. Bom, no território americano nós tivemos também várias ditaduras militares, né? E nessa época, isso durante a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, sempre querendo a hegemonia, né? O poder, ele tinha medo, ele tinha temor que como houve a Revolução Cubana, ele tinha medo que vários outros países fizessem o mesmo e ele perderia parte do seu poder para a União Soviética. Foi onde se instalaram várias ditaduras militares, inclusive no Brasil. Nós tivemos aí também a Guerra das Malvinas, bem mais recente, né? A Inglaterra e a Argentina guerreando aí para quem tivesse a posse aí das Falkland Islands, né? As Ilhas Malvinas, que acabou ficando para a Inglaterra. Nós tivemos também a Revolução Sandinista na Nicarágua em 1979, com a insatisfação da população com relação ao governo. Nós tivemos aqui na América do Sul os grupos guerrilheiros, né, bem importante no contexto, que foi no Peru, o Sendero Luminoso, em torno de 1969, durou aí mais 12 anos, né? Era uma guerrilha rural, eram agricultores, eram indígenas, eram maoístas, eles se revoltaram contra o governo ditador, né, o governo militar, que era da ditadura militar, e provocou crises sangrentas, mortes. Foi bem feia a situação do Peru nessa época, né? Então, isso provocou o movimento revolucionário Tupac Amaru também, em 1984, e foi liderado por estudantes universitários, marxistas e pessoas menos radicais também.
Então, mas o Sendero Luminoso foi bem marcante no Peru, e as pessoas mais velhas peruanas, eles se lembram bem disso, onde imperava muito, né, o medo nessa época. Nós tivemos aí em El Salvador a Frente Farabundo, né, Marte de Libertação Nacional, que no caso era uma guerrilha meio que com indícios de comunismo. Nós tivemos o movimento de 19 de abril, M19, né, na Colômbia. Nós tivemos aí, eu acho que todo mundo já ouviu falar nas Farc, né, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que deu início desde 1964 e terminou há pouco tempo, e ainda há indícios, né, mas não tão expressivos, né, que é a derivação do Partido Comunista. E os três aí foram revoltas de grupos da população contra o governo que estava estabelecido no momento. Nós tivemos também no México o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Era um grupo de origem indígena, né, que tinha como subcomandante Marcos, que era o líder, né? Era um grupo de guerrilheiros anti-globalização, e eles lutavam pela melhoria, né, na região dos Chiapas, ao norte do México, que é onde fica a sede do movimento e é a área mais pobre do México. Nós tivemos aí montoneiros na Argentina em 1973, era uma esquerda do antigo governo peronista. Nós tivemos tupamaros no Uruguai, era uma guerrilha de esquerda também, e todas, né, lutando aí contra o poder vigente nos seus países. Bom, aqui nós temos um mapa que mostra os conflitos atuais que ainda estão, que não foram pacificados, tá? Nós temos aqui a Nicarágua, conflitos entre Nicarágua e Honduras, por fronteiras, né, por território. Nós temos a Nicarágua com a Colômbia, né, conflitos aí, Nicarágua e Colômbia pelas ilhas, pela posse das ilhas que tem aqui, San Andrés, se não me engano. Nós temos aqui Nicarágua e Costa Rica por território. Nós temos Equador e Colômbia, conflitos fronteiriços por território também. Nós temos Colômbia e Venezuela. Nós temos a Venezuela com a Guiana. Nós temos a Guiana com o Suriname. E nós temos aqui Peru e Chile e Bolívia. Tem um trechinho aqui que a princípio Chile e Peru tomaram parte da Bolívia, que Bolívia tinha saída para o mar, então eles tomaram esse território, e há uma tensão nesse triângulo aqui, que é a área chamada área de litígio, né? Hoje é Peru contra Chile, querendo cada um ter a posse dessa área aqui.